Boa noite. Estamos abrindo a live desta noite. Vamos aguardar. Estamos iniciando mais uma live, iniciativa do GT de Educação do MNU do Rio Grande do Sul. E na noite de hoje nós teremos a participação do professor. Ele já se encontra presente. Boa noite, professor. Sua bênção. Nós teremos já vou lhe chamar agora. A presença do Babalorixá, da comunidade da Compreensão, Restauração e Lê Axé Xangô, de Suzano, São Paulo, o doutor em Linguística e Semiótica pela USP, o Sidney Nogueira. Eu, sem me alongar mais, eu já vou então chamá-lo para se juntar e já vamos iniciando porque o tempo urge. E boa noite. Olá, como vai? Sua bênção. Xangô abençoe a bênção. Tá me ouvindo bem? Axé. Boa noite, que honra tê-lo aqui, Toda professor. minha, toda minha. Já vou desde já vou lhe agradecendo a sua generosidade, sempre muito atencioso, sempre disposto a nos acompanhar nas lutas contra o racismo nesse país, com a sua produção intelectual, com a sua fala, como eu costumo dizer, uma fala necessária, né? Uma fala potente e que tem, de fato, servido para nos empoderar enquanto comunidade tradicional de terreiro. As suas primeiras considerações, professor, fica à vontade. Eu que agradeço a possibilidade, não é a possibilidade de partilha, né, com o GT de Educação do Rio Grande do Sul. Estou muito feliz por poder estar aqui, poder estabelecer essa conversa, não é? Nós costumamos dizer que é o seguinte: ah, a palavra, não é? A palavra só faz sentido se ela encontra ouvidos dispostos a escutá-la. E eu acredito muito numa luta a partir da palavra, não é? Uma luta a partir do encontro de palavras e da proferição da palavra e a escuta, não é? Então, eu estou sempre disposto, né, na medida do possível. Estou sempre disposto, estou muito aqui na internet, na rede virtual, Ainda porque, bem. porque de verdade, não é? Quer dizer, apesar, a despeito de. Nós sabemos, né, que, enfim, de que se trata, não é? E a despeito de todas as críticas, e, enfim, né, e de questões negativas também, que estão muito ligadas à rede virtual. Mas, de qualquer maneira, é o canal que nós temos, né? Nós não temos televisão, né? Nós não temos rádio. Então, é o canal que nós temos para poder, de alguma maneira, desmentir todas as mentiras contadas sobre nós, sobre a educação, sobre o terreiro, não é? Sobre quem somos, não é? Então, a questão é que agora, né, quer dizer, é importante que nós falemos por nós. Por isso que eu estou aqui para a gente conversar. Mudo pé, mudo pé, mudo pé. A sua fala é sempre muito contundente e a respeito da sua intensa participação nas mídias sociais,
Eu creio que o senhor inaugura uma nova fase em todo o movimento social e mesmo para as comunidades de terreiro, em que nós começamos a levantar a nossa voz e, a partir disso, nos organizarmos e nos fortalecermos. E o senhor tem sido o ponta de lança nessas ações, e, e evidente que o MNU, enquanto uma organização, a mais antiga organização política de representação da população negra no Brasil, desde 1978, lutando contra o racismo, este ano comemoramos 42 anos, ele quer dar voz e dar espaço para vozes como a sua, né? E já sem me alongar muito, e sem falar muito, porque o senhor, como professor, o senhor sabe que nós, como professores, gostamos de falar. Assunto não nos falta. E essa noite a gente tem muita coisa para tratar. Professor Sidney, a gente, como o senhor mesmo falou, é mistério que nós desfaçamos a imagem que o colonialismo e o racismo construiu acerca das comunidades de terreiro, das religiões de matriz africana. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já assim como um início sobre o nosso tema, sobre o papel dos terreiros nessa construção de uma educação antirracista. E como disse a nossa querida amiga e irmã Patrícia Pereira, né, numa das lives que o senhor proporcionou num domingo, cabe essa tarefa de afrobetizar também aos terreiros. As suas considerações sobre esse papel dos terreiros e a educação antirracista? O terreiro, ele é um espaço de oralituras, não é? Quer dizer, o terreiro é um espaço de oralitura. Portanto, o terreiro, ele é talvez um dos espaços, não é, que ainda guardam, não é, valores civilizatórios com a matriz africana, né? Quer dizer, o terreiro, ele é, de maneira muito surpreendente, um espaço de manutenção de saberes negros ancestrais. Então, o terreiro certamente é um lugar de luta. Eu costumo dizer que é um espaço de existência, resistência e reexistência, não é? Quer dizer, existência, resistência e resistência. E o terreiro é muito impressionante. Eu sou uma pessoa que já faz algum tempo que começou a se debruçar sobre o terreiro para além a oferecer sobre o terreiro um olhar para além do olhar daquele que pratica. E eu comecei a colocar sobre o terreiro uma leitura em busca dos sentidos, não é? De todos os sentidos que estão no terreiro a partir de uma tríade, que é rito, mito e vivência, porque, na verdade, são esses três elementos, essas três dimensões que estão circulando no terreiro: rito, mito e a própria vivência. Então, a vivência se dá por meio do rito e mito. E, sem dúvida, o terreiro, ele... Por isso que eu começo a falar em epistemologia de terreiro. Eu não sei se a palavra epistemologia dá conta do que eu quero chamar de epistemologia, já que a epistemologia também é europeia, né? Quer dizer, ela foi criada pelos europeus e ela está muito ligada a esse modelo, né? Esse modelo hegemônico de saber, de pensar, de produzir ciência e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma palavra que está posta e ela acaba servindo, em alguma medida,
sendo epistemologia de terreiro, acaba sendo uma expressão anti-epistemicida, não é? Você tem a Sim. palavra epistemologia, que não é exatamente uma palavra com matriz civilizatória africana, porque essa palavra de verdade não nos contempla, de verdade, pouco da língua portuguesa nos contempla, mas você tem a palavra terreiro, que é uma palavra bem escurecida, terreiro é. Então, o que acontece? Nós temos, não é? Quer dizer, eu tenho atuado no seguinte sentido. Então, nós precisamos naturalizar os saberes ancestrais negros. É preciso que seja natural, que não seja exótico, que não seja diferente, que não seja apartado do mundo, entendeu? Então, eu estou muito interessado na naturalização do que eu tenho chamado de magia preta. Eu estou muito interessado na afrobetização a partir do terreiro. Eu estou muito interessado numa luta antirracista que diga que nós podemos nos pensar, existir, ser a partir de uma matriz civilizatória não europeia. É um exercício difícil, de verdade é um exercício bem difícil, porque o eurocentrismo é uma força hegemônica muito poderosa, e aí é muito difícil você não escorregar nas armadilhas. Nas armadilhas desse padrão hegemônico de ser, pensar, existir e fazer, não é? Então, você vai precisar de níveis de decolonialidade, né? Você precisa se descolonizar. Só para citar um exemplo, essa semana, a aula que eu dei na Unicamp, eu estou dando um curso na Unicamp, foi sobre a palavra. Sobre a palavra. Então, vamos lá. O que é a palavra a partir de uma perspectiva eurocentrada? O que é a palavra? A palavra não é nada. A palavra é descartável, a palavra é alguma coisa que não está associada a quem diz, a palavra, né, quer dizer, a modernidade tem mostrado isso, que a gente pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, elas podem produzir fake news, elas podem dizer e desdizer, elas podem usar a palavra para matar, para criminalizar, para... Enfim, a palavra, ela é uma palavra criminosa. A palavra é lixo, a partir de uma perspectiva branca, eurocêntrica. E a palavra para nós? Qual é a palavra para nós? A palavra sou eu. A palavra me projeta e eu sou projetado pela palavra. A palavra é meu corpo. A palavra não está apartada de mim. Eu sou a palavra e a palavra me faz. A palavra não é uma dimensão à parte. A palavra é a força criadora. Eu preciso respeitar a palavra. Se eu mentir, eu primeiro envenenei meu sangue e me tornei internamente um mentiroso, mesmo antes de dizer. Aquele que corrompe a palavra, corrompe a si mesmo, como nos ensina Ampateba. Então, a palavra para nós é muito cara. Pronto, então agora, a gente já vendo que essa civilização, o que eles chamam de civilização, não nos contempla, não serve para nós. Um exemplo apenas, um exemplo do que eu tenho chamado de epistemologia de terreiro. E o terreiro sempre respeitou a palavra, ele sempre respeitou. Eu me lembro da minha mãe de santo ensinando as cantigas e as rezas, e ela dizia, você tem que repetir do mesmo jeito que eu estou fazendo.
Não mude uma nota, não mude a melodia, não mude a letra. Porque quando você cantar, você vai me levar junto. Então a palavra é agregadora, a palavra ela traz os ancestrais, a palavra traz quem ensinou a dizer, não é? A palavra é você e é todo mundo que veio antes, junto com aquela palavra. A palavra é da ética da ancestralidade. Por isso eu não posso alterar a palavra, sobretudo a palavra de terreiro, e eu não posso usar a palavra indiscriminadamente. Na cabeça, eu estou muito inclinado a... Estou muito inclinado, não. Pronto, a gente já sabe que a branquitude fracassou, que o projeto humanista europeu fracassou, que o cristianismo fracassou, que o capitalismo fracassou, que o neoliberalismo fracassou. Porque se tivesse dado certo, tudo bem, deu certo, vamos. Deu certo. Mas não deu certo, fracassou. Então nós precisamos nos voltar para esses modos de ser, existir, pensar tradicionais, porque a suposta modernidade fracassou, fracassou. Não é, quer dizer, a suposta modernidade, ela aceita e naturaliza sacrifício humano, porque é disso que se trata, mais de 140 mortes. É disso que se trata. Trata-se de sacrifício humano. Então, a modernidade, o capitalismo, o neoliberalismo, ele naturaliza sacrifício. Isso é impensável a partir da nossa epistemologia. Porque na nossa cabeça, a cada pessoa que morre prematuramente, e é disso que se trata, a morte prematura, porque a morte natural para nós não é morte, é retorno à massa primitiva. A morte prematura é crime, é morte, não é? E isso é impensável para nós, porque a cada morte prematura, nós também morremos um pouco. Então, me parece que a gente precisa muito de alfabetização, nós precisamos muito dos valores civilizatórios com matriz africana, nós precisamos muito da epistemologia de terreiro. Nós precisamos encarar a verdade sobre o Ocidente, sobre o mundo, não é? Não deu certo. O projeto humanista europeu só deu certo para eles, não é? Mas não deu certo para nós, não deu certo, e, portanto, nós vamos ter que pular desse navio. Pular literalmente, Exato. literalmente para voltar ao continente africano. Muito bem. O senhor, no início da sua fala, enaltecendo o papel do terreiro, exatamente nesse tripé de mito, vivência e... Rito. Rito, mito e vivência. Falou sobre essa necessidade de que a gente passe por um processo de decolonização ou de descolonização e recorrendo ao seu livro, um campeão, um best-seller, né? O senhor, citando Fanon através de Davidson Faustino, um intelectual muito reconhecido e muito importante nessa nova geração de pensadores negros brasileiros, o senhor faz essa referência à importância e da crítica que Fanon faz a todo o colonialismo e a influência desse colonialismo. Eu demorei muito tempo a entender a leitura do Fanon sobre essa ação do colonialismo dos negros, do homem negro, dos negros em geral.
e de como isto ainda permanece, perdura por muito tempo, né, mesmo após todo um processo vamos dizer assim, de redescoberta e de identidade, né, e de afirmação dessa identidade. A minha pergunta é o seguinte: a gente sabe que esse processo ele pode ter como protagonista, mas e nas suas intervenções nas redes sociais, eu vejo que com as falas, o senhor reclama muito que exatamente o candomblé, mas eu posso fazer esse paralelo, traçar esse paralelo com o batuque, os próprios adeptos ainda estão completamente carregados desse colonialismo como diz o meu babá, Babá Hendrix, de Orumilá, ele parece que os adeptos eles simplesmente aderiram e não fizeram de fato a ressignificação que necessita. Então, como é que a gente vai tirar esse processo, esse colonialismo que ainda existe dentro e que, de uma certa forma, é completamente danoso, melhor dizendo, própria religião? Eu acho que, primeiro, é muito doloroso, não é? Quer dizer, você assumir que o seu jeito de viver fracassou. Então, é muito difícil você dizer que fez parte do fracasso, porque, de verdade, todos nós, em alguma medida, inconscientemente, forçosamente, de modo imposto, todos nós fazemos parte do fracasso. Em alguma medida, todos nós fracassamos. Então, o primeiro ponto é que é muito difícil reconhecer o fracasso. O segundo ponto é que o projeto humanista europeu reverbera e ele é uma força poderosa. Não é? Quer dizer, é uma força muito poderosa. Programado para Então, durar muito tempo. Exatamente. Né? Quer dizer, ele já foi forjado para durar e para ter uma vida autônoma, sem estar naquele tempo histórico do século XIV ao XVI. Então, ele foi criado com tamanha estratégia que ele segue triunfante, não é? Até porque, colado ao projeto humanista europeu, nós temos a questão do cristianismo. E nós sabemos que no Brasil todo mundo nasce branco, cristão e heteronormativo. Ou minimamente parte do patriarcado, minimamente. Então, é muito difícil você se descolonizar, não é? Quer dizer, ou se servir, não é, da decolonialidade. É apenas uma questão terminológica. Eu penso que a gente precisa desse movimento que nós estamos fazendo aqui agora. Nós precisamos conversar sobre essas coisas. Nós precisamos de canais de formação descolonizante ou decolonial. As pessoas precisam entender que, grosso modo, o que foi o projeto humanista europeu? As pessoas precisam entender que, a grosso modo, o que foi o projeto humanista europeu? O projeto humanista europeu foi o seguinte: a Europa se coloca no centro do mundo e é um círculo de espelhos ao redor dela mesma. E ela olha no espelho e fala: esse aqui é o ideal de ser humano. Esse aqui é o ser humano legítimo, esse é humano, esse tem religião, esse tem conhecimento, esse é civilizado. Ela está olhando para ela mesma, quer dizer, a Europa olhando para ela e delimitando o que é humano e o que não é.
E aí todo mundo que fica fora desse território é animalesco, é primitivo, não tem religião, é demoníaco. Esse é o projeto humanista europeu. E se você não estava lá dentro do espelho, não dá para você. Né? Agora é hora de quebrar o espelho. É isso que as pessoas precisam entender. Você está lá, como as pessoas falam para mim, ai, mas você está exagerando, agora tudo é projeto humanista europeu, tudo é projeto humanista europeu. Eu falei, você estava lá do lado de dentro do espelho? Não, eu não estava. Falei, então, é o que eu estou falando para você, meu querido. Meu querido, minha querida, você não é europeu, portanto, você não está contemplado, você não é nem humano. Nem humano você é. Você é bicho, você é animal. Você, a partir da perspectiva do projeto humanista, você só serve para ser escravizado. Não é? Oi. Então, eu penso... Agora, nós tivemos aqui em São Paulo uma polêmica, aqui em São Paulo, e surgiu um linchamento virtual por WhatsApp e pela rede da internet de uma Yaô que deu orucó e fez um gestual e as pessoas interpretaram como beijinho. E aí isso tomou uma proporção... E como é rápido! Como é rápido com essa... para jogar a pedra, né? Para apontar o dedo, é uma rapidez e é um estalar de dedos. Exatamente o que eu comecei a pensar. Aí, sabe, eu comecei a fazer uma análise mais profunda. Porque isso não é caso isolado, é um comportamento